Olá, bom dia! Como vão, queridos? Tudo bem? Bom, hoje é dia 12 de setembro, domingo, e essa é a escola dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. O meu nome é Augusto e hoje é o 24º domingo do tempo comum. Vamos à nossa aula? Bom, pessoal, hoje a gente vai abordar então o finalzinho, ou não chega a ser o finalzinho, o final, né? Que é longo, do versículo 1 que nós começamos a estudar na semana passada. Vamos estudar o trecho de Colossenses 1, 21, 23 e depois 24 a 29. Bom, então sobre esse trecho, Colossenses 1, de 21 a 23, eu destaquei a seguinte passagem. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar a morte de Jesus, né, a morte e a ressurreição de Jesus, para apresentar-vos diante dele santos, para que vocês possam se apresentar diante de Jesus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Bom, então, pelo menos três, né? Porque são muitos, né? Mas pelo menos três aprendizados que nós temos com esse trecho que a gente acabou de ler do livro de Colossenses. Primeiro aprendizado: Deus nos ama e planejou a nossa salvação antes de nós, antes que soubéssemos dele, antes que conhecêssemos a Jesus, antes de tudo. Deus nos ama e planejou nossa salvação antes de nós e independente de sabermos dele e o aceitarmos. É lógico que quando nós sabemos a respeito de Deus e o que ele tem para nós e o aceitamos, nós recebemos, né, coisas maravilhosas. Agora, entre essas coisas maravilhosas, uma delas, que é a salvação, já foi decidida por Deus desde o início dos tempos. Né? Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado desse trecho: Jesus, pelo seu sacrifício, efetivou e nos permitiu conhecer claramente os planos de Deus para nós. Jesus, pelo seu sacrifício, efetivou os planos de Deus para nós e nos permitiu conhecer claramente esses planos, porque ele disse tudo. Né? Ele esteve com a humanidade, ele falou claramente sobre o que nós poderíamos saber, algumas coisas nós não saberíamos, mas também já foi dito que nós não saberíamos, né? Então, ele nos permitiu conhecer claramente os planos de Deus para nós. E em terceiro, seguindo a Jesus, podemos nos mostrar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vejam que coisa maravilhosa. Vocês lembram que a gente tem dito sempre, né? Santo não é o santo, como se fosse uma figura destacada dos outros, que nunca errou, nunca cometeu nenhum erro ou pecado. Não, não. Santo, o significado aqui é outra coisa, é aquele que irá se arrepender dos seus pecados, se mostrar diante de Deus, né? E tem certeza da sua salvação, né? E tem certeza do perdão de Deus. Vamos agora a mais um trecho. Agora o trecho de Colossenses 1, 24 a 29. Eu destaquei essas passagens aqui. Eu, diz o apóstolo Paulo, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, de acordo com a orientação, com o direcionamento da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, né? A vosso favor, ao favor dos crentes de Colossos e dos crentes da igreja de toda a humanidade.
para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, advertindo a todo homem e mulher, óbvio, e ensinando em toda sabedoria, a fim de que apresentemo-nos todo o homem perfeito em Cristo. De novo, a perfeição, hein? Sobre esse trecho, então, o apóstolo Paulo está nos falando a respeito das qualidades e das condições que envolvem ser mensageiro de Jesus, que é isso que ele era e que todos nós devemos ser segundo os mandamentos. 5 aprendizados sobre esse versículo que nós podemos ter sobre ser mensageiro de Jesus. Primeiro, ser mensageiro de Jesus é missão dada por Deus para a qual Ele mesmo nos habilita. Então, ser mensageiro também é um dom. Né? É uma missão, e porque é uma missão para a qual Ele mesmo nos habilita, ela também se torna um dom para cada um de nós e que nós temos a obrigação de exercer. Segundo, ser mensageiro de Jesus, né, é algo que existe para os que ainda não conhecem a Ele. Né? Na verdade, todos precisam ouvir as mensagens de Jesus e todos nós devemos ser, a todo tempo, mensageiros de Jesus. Especialmente para os que não conhecem a palavra, mas para todas as pessoas, porque todos precisam constantemente da palavra de Jesus. Né? Quem conhece o Evangelho há 80 anos precisa recorrentemente ouvir e receber as mensagens de Jesus. Terceiro, deve-se propagar a verdade plena da palavra. Quem for mensageiro de Jesus deve ser fidedigno, deve falar a inteira verdade dessa mensagem. Nunca selecionar partes, deve-se propagar a verdade plena da palavra e nunca algumas partes da palavra conforme a nossa conveniência e muito menos inventar conteúdos. Essa era uma questão que estava interessando ao apóstolo Paulo naquele momento. Terminando os 5 aprendizados. Quarto aprendizado. Não se pode fazer distinção de pessoas a quem levar o Evangelho. A gente deve ser testemunha do Evangelho para as pessoas que nós gostamos, para as pessoas que nós não gostamos, para as pessoas simpáticas, para as pessoas antipáticas, para todas as pessoas. Nós não podemos nos furtar, nós não podemos nos negar a sermos mensageiros de Jesus para qualquer pessoa, inclusive os inimigos. Vocês lembram? O que a gente deve fazer pelo inimigo? Orar. Né? A gente deve orar pelo inimigo. E, em quinto lugar, o objetivo de ser mensageiro de Jesus, que é levar o Evangelho, é conduzir toda e qualquer pessoa à perfeição em Cristo. Lembram a respeito do que a gente tem falado sobre perfeição. Para a gente terminar, mais um pouquinho sobre perfeição em Cristo Jesus. Os muitos significados que compõem esse sermos perfeitos em Cristo Jesus. De novo, não significa sermos nunca errarmos, nunca fraquejarmos, nem nunca errarmos. Não é disso que se trata a perfeição em Cristo Jesus. Aqui tem algumas coisas que significam ser perfeitos em Cristo Jesus. Número 1. Não duvidarmos que somos filhos de Deus, escolhidos de Deus e salvos em Cristo Jesus. Isso a gente não deve duvidar para sermos perfeitos. Segundo lugar, confiarmos em Cristo Jesus como suficiente para ouvir e dar resposta a todas as nossas súplicas e fraquezas. Porque tem pessoas, e já existiam pessoas
em torno da igreja de Colossos que vinham dizendo, olha, tem isso, tem essa mensagem de Jesus, mas também tem aquela, mas também tem essa outra. A de Jesus precisa ser complementada com isso, precisa ser complementada com aquilo, precisa ser complementada com rituais disso, daquilo, com medidas, né? Tradições. Né? Não, não. Jesus Cristo é suficiente para ouvir e dar resposta a todas as nossas súplicas e fraquezas. E, finalmente, para terminar, tentar imitar Jesus e buscar a sua ajuda em oração para nos esclarecer sobre como agir em cada situação. Né? O nosso modelo é Jesus e, naquilo que nós não tivermos uma clara noção a respeito do modelo, qual a orientação que nós devemos ter? O próprio Jesus, com o qual nós podemos e temos esse privilégio de estarmos com ele sempre em oração dentro do nosso coração e da nossa mente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e vamos ao nosso culto. Começa daqui a pouco. Um abraço.